Boa noite. Convido a todos para juntos entoarmos o hino estadual. Com a presença de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião ordinária do dia 11 de setembro de 2023. Convido o vereador Peter Simon para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos, aos nobres colegas, a todos que estão nessa casa de leis. Hoje eu quero ler Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Amém. Agradeço a todos que se fazem presente nesta noite aqui no auditório. Também quero agradecer às pessoas que nos acompanham através das redes sociais, através da Rádio Patriarca. Passo a palavra à senhora secretária para fazer a chamada e dar início à leitura do pequeno expediente. Uma boa noite a todos. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza, presente. Vereador Fião. Presente. Vereador Zé Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal. Presente. Vereador Zé Divino. Presente. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, realizada dia 4 de setembro de 2023. Às 18 horas do dia 4 de setembro do ano de 2023, na cidade de Cacilândia, estado de Mato Grosso do Sul, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal presidida reúne sessão sobre a presidência do vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. A hora determinada compareceram na sala das sessões os vereadores Arthur Barbosa de Souza Filho, Fernanda Messias de Souza, Fião, José Martiniano de Moura, Leandro Rosa de Souza, Luiz Fernando, Nelson Gomes, Oba, Peter Simon, Sumara Ferreira Leal e Zé Divino. Antes de declarar aberta a sessão, o presidente convida a todos para juntos entoarem o hino municipal. Com a presença de 11 vereadores, o presidente declara aberta a sessão ordinária e convida o vereador Fião para fazer a leitura da Bíblia Sagrada, o qual procede à leitura
do capítulo 62 do livro de Salmos, versículo 1 e 2. No pequeno expediente, a secretária realiza a leitura da ata da sessão anterior. Ata em discussão, não havendo discussão, ata em votação e aprovada por unanimidade. Em ordem contínua, a secretária faz a leitura do projeto de lei complementar número 7, 2023, que retifica e altera a emenda e o artigo 10 da lei complementar número 267, 19 de julho de 2023 e da outras providências. Autoriza a permissão de uso bem imóvel público municipal localizado no aeródromo municipal de Cacilândia pelo prazo de 10 anos ao senhor Alceu Germano Sestino, proprietário rural, com destinação para a construção de um hangar com finalidade exclusiva para hangaragem, guarda e manutenção de uma aeronave de sua propriedade e da outras providências. Projeto de lei número 33/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, para o exercício 2024 e da outras providências. Projetos encaminhados às comissões pertinentes. No grande expediente, o vereador Fião solicita 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento de Rebeca Silva Tigre e oferece moção de pesar à família da pequenina. E a vereadora Sumara Ferreira Leal oferece moção de pesar à família de Doralice de Melo Gomes. Moções em votação e aprovadas por unanimidade. Requerimento número 31 de 2023, de autoria dos vereadores Sumara Ferreira Leal e outros. Requerimento de discussão faz uso da palavra os vereadores Sumara Ferreira Leal, Luiz Fernando Fião e Arthur Barbosa de Souza Filho. Requerimento em votação e aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, é apresentado o projeto de lei do Executivo número 31 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar e outorgar a escritura dos imóveis abaixo descritos, designados de lote 2 e 3 e 4, da quadra A, localizados no núcleo polo empresarial Francisco Serrano Farinha, vulgo Chico Português, nesse município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, a serem destacados da matrícula número 25596 CRI, local a empresa Duratrate Comércio de Madeira Limitada, denominada com o nome Fantasia de Duratrate Comércio de Madeira ME, com destinação e finalidade para a construção, instalação e funcionamento da sede da empresa, visando exercer as atividades no ramo de serrarias com desdobramento de madeira em bruto e outras da outras providências. Projeto em discussão, não havendo discussão, projeto em votação nominal e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32 de 2023, que prorroga o prazo para início das obras de construção da sede própria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, nessa cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, ora concedido no artigo 3º da Lei Municipal número 2249/2021, de 2 de setembro de 2021, e da outras providências. Projeto em discussão, usam a palavra os vereadores Fião, Leandro Rosa de Souza, Peter Simon e Arthur Barbosa de Souza Filho. Projeto em votação simbólica e aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 19, 2023, que dispõe sobre a concessão diária aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e estabelece outras providências. Projeto de discussão, não havendo discussão. Projeto em segunda votação nominal e aprovado por unanimidade. Na palavra livre, faz uso da palavra os vereadores Nelson Gomes, Fião, Peter Simon, Luiz Fernando, Sumara Ferreira Leal e Fernanda Messias de Souza. Nada mais havendo a tratar, o presidente faz as considerações finais. Agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. De tudo para constar foi lavrada esta ata, que lida e julgada conforme assinada. Eu, Fernanda Messias, secretária, a faço escrever, subscrevo e também assino. Passo a ata para o senhor presidente, colocá-la em discussão e votação. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Havendo contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Passa a palavra à senhora secretária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia. A Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída através da Resolução número 1 de 2023, de 22 de maio de 2023, por seus membros abaixo assinados, requerem a Vossa Excelência, após ouvido o egrégio plenário, a prorrogação do prazo para mais 60 dias para a conclusão dos trabalhos da comissão. Justificativa. Tendo em vista que o prazo estipulado não será suficiente para o término dos trabalhos, especialmente porque ainda restam algumas provas a serem produzidas, seja através da solicitação de novos documentos, oitiva de novas testemunhas e, bem assim, oitiva da responsável legal pela empresa investigada. Termos em que pede deferimento. Plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de setembro de 2023. Indicação número 119, 2023.
Autores: Admilson Cesário Santos, Fião e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que esta subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira da Costa, prefeito municipal, solicitando que analise a possibilidade de pagar adicional de insalubridade aos funcionários públicos municipais que trabalham no presídio de Castelândia. Justificativo. O pedido é necessário, visto que esse trabalho é um trabalho de risco. Assim, é necessário que a Prefeitura analise uma forma de compensar os funcionários do município que prestam serviço no presídio. Plenário Joaquim Paulino Borges, 6 de setembro de 2023. Indicação número 120/2023. Autores: Admilson Cesário Santos, Fião e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que a esta subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira da Costa, prefeito municipal, solicitando que o município faça o processo licitatório para que uma empresa especializada se instale no lixão para realizar a separação seletiva do lixo. Justificativa. Todos sabemos que o município tem um alto custo com o envio do lixo para a cidade de Três Lagoas. E a separação do lixo em Castelândia trará economia para os cofres públicos. Plenário Joaquim Paulino Borges, 6 de setembro de 2023. Indicação número 121/2023. Autores: Fernanda Messias de Souza e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que esta subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira da Costa, prefeito municipal, solicitando que seja providenciada a construção de mais casas do projeto Minha Casa Minha Vida em nosso município. Justificativa. Ainda é grande o déficit habitacional em nossa cidade. Muitas famílias ainda moram de aluguéis e, infelizmente, não conseguem pagar devido ao alto custo dos aluguéis em nosso município. Portanto, para que nossos cidadãos pudessem ter sua casa própria e, assim, se sentirem verdadeiramente inclusos em uma sociedade com igualdade e justiça para todos. Certo da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão. Plenário Joaquim Paulino Borges, 6 de setembro de 2023. Indicação número 122/2023. Autores: Fernanda Messias de Souza e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que esta subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira da Costa, prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde no sentido de criar em nosso município uma farmácia municipal de manipulação de medicamentos. Justificativa. A medida poderia representar uma economia ao município, além de proporcionar mais agilidade no fornecimento de remédios à população, considerando que muitos medicamentos básicos que a municipalidade adquire poderiam ser preparados com um custo inferior ao que são comercializados pelos laboratórios particulares, caso fosse criada uma farmácia de manipulação. Plenário Joaquim Paulino Borges, 6 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Eu, Márcia Leonel de Souza Oliveira, Márcia Zambuja, brasileira, casada, funcionária pública, portadora do RG número 404-758-SSPMS e inscrita no CPF sob o número 421931109168, residente e domiciliada na rua Elil Azambuja, número 7, Jardim Campo Grande, Castelândia, Mato Grosso do Sul, 79.540.000, vem apresentar com base no parágrafo único do artigo 149. Denúncia por quebra de decoro parlamentar pela prática de infração político-administrativa. Em face dos vereadores Peter e Sumara, com endereço na Câmara de Vereadores de Castelândia, Mato Grosso do Sul, pela prática de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar, convocado todos os vereadores dessa Casa de Leis para que adote as medidas previstas no regimento interno e lei orgânica do município pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, inciso 1, dos fatos. Trata-se dos termos de uma reunião realizada na Secretaria de Assistência Social no dia 4 de nove de 2023, às 8 horas MS, em razão dos cartões de benefícios eventuais, a qual se realizou mediante ofício enviado pela Secretária de Assistência Social, senhora Márcia Leonel de Souza Oliveira, para a Câmara, convocando os 11 vereadores, sendo lida em plenário e aprovado pelos mesmos.
Presente no ato, presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Arthur Barbosa, vereador Fião, vereador Nelson Gomes, vereadora Fernanda Messias, vereador Leandro, vereador Luiz Fernando, vereador Peter Simon, vereadora Sumara e funcionários da Secretaria de Assistência Social, senhora Maria Aparecida Lemes, Doroti Garcia Freitas, Silvânia Ribeiro, Joyce Fernanda Longatti, Camila Landini Lacerda. Iniciada a reunião com a leitura da Lei nº 2250/2021, a qual foi aprovada pela Câmara Municipal de Caslândia, Mato Grosso do Sul, sendo prestados todos os esclarecimentos referentes aos cartões de benefício eventuais, os quais foram unicamente utilizados para atender toda a população de rua com comida na refeição de almoço. Descrição com detalhes. Em 7 de novembro de 2022, o funcionário da Secretaria de Planejamento, senhor Tarsis, enviou uma mensagem via WhatsApp à funcionária Doroti Garcia, dizendo para fazer um estoque dos alimentos não perecíveis, pois a licitação encerraria no final do mês de novembro de 2022 e demoraria para fazer um novo processo licitatório, permanecendo durante todo o período sem licitação. Inclusive, o processo licitatório se realizou e apenas teve a conclusão da ata em 5 de setembro de 2023. Diante da ausência de licitação, a funcionária Doroti Garcia, competente em seu cargo, sugeriu que fossem utilizados os cartões para o fim de comprar carne e verdura para, de alguma forma, conceder alimentação na população de rua. Acatado pela secretária, uma vez que a lei da população de rua, ou seja, a lei do benefício eventual, garante que o poder público deve garantir que os critérios de acesso do referido benefício sejam amplamente publicitados, a fim de que toda a população usuária da assistência social e a população em geral no momento de uma eventualidade, vulnerabilidade, saiba que o direito de atendimento é imediato, podendo ser oferecido ou concedido de forma pecúnia, bens de consumo e marmitex, ou serviços que visam os atendimentos imediatos de necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais, ou seja, situações inesperadas. Estamos nos referindo às pessoas que têm direito de se alimentar, dormir e ter todo o atendimento necessário que qualquer ser humano necessita de acordo com a Constituição Federal e, infelizmente, se tornam invisíveis aos olhos da sociedade. Ressalta-se ainda a Lei da Câmara Federal, PLC 112/14, a qual obriga a criação de entidade visual para o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, onde a população de rua e todo aquele que estiver em situação vulnerável tem atendimento imediato. Diante desses fundamentos, a secretária determinou que as funcionárias Joyce, Fernanda e Camila fossem até os mercados e realizassem as compras de carne e verdura conforme documentos em anexo. Em ato contínuo, era realizada a refeição e a entrega dos marmitex pela funcionária Camila, munida de uma lista com todos os nomes e assinaturas no momento da retirada, comprovante em anexo. Inclusive, consta ainda nas respostas dos 2 requerimentos respondidos pela Secretaria todas as informações dos mercados que foram utilizados, os cartões e os itens que foram adquiridos. Questionado ainda pelos vereadores Sumara e Peter sobre o porquê não aderir à compra de marmitex prontos, foi respondido que não havia licitação que permitisse tal compra, e não tendo até o presente momento. Porém, no momento de todas as explicações explanadas acima, os vereadores Sumara e Peter permaneceram em conversas paralelas e sem prestar a devida atenção no que estava sendo dito. Momento em que a servidora Maria Aparecida chamou a atenção dos mencionados vereadores para que pudessem pelo menos ouvir os esclarecimentos, uma vez que a reunião se tratava disso, e os mesmos estavam apenas tumultuando. Em resposta, a vereadora Sumara foi extremamente sem educação com a servidora. Vale ressaltar que, a todo momento da reunião, os vereadores Sumara e Peter afirmavam que a secretária Márcia estava utilizando indevidamente os cartões, desviando os recursos públicos, agindo de má-fé com abuso de poder, menosprezando a secretária, afirmando ser uma má gestora, até a comparando com outros funcionários. Ainda em reunião, os vereadores Sumara e Peter sugeriram que fossem retirados os cartões das famílias vulneráveis para atender a população de rua, o que é inadmissível.
uma vez que tanto a população quanto os moradores de rua possuem direitos imediatos e iguais dentro da Lei nº 2250/2021. Momento em que a funcionária Doroti, mais uma vez, tentou explicar toda a situação, sendo desrespeitada pelos vereadores Sumara e Peter, se ausentando da sala de reunião. A vereadora Sumara, não satisfeita, retornou a ofensa para a secretária Márcia, afirmando que a mesma não tinha controle, não tinha organização. No mesmo ato, a funcionária Silvânia, a fim de detalhar e esclarecer, iniciou sua fala, porém foi interrompida novamente pelos vereadores, sendo impossível o diálogo diante de tanta ofensa. A todo momento, notava-se que os vereadores Sumara e Peter estavam na reunião para intimidar, acusar, tumultuar, praticando ofensas aos funcionários, se utilizando de um poder inexistente, sem a devida educação e respeito por todos que estavam presentes, no intuito de esclarecer todas as dúvidas acerca do tema. Por outro lado, os demais vereadores presentes e já citados acima ouviram e entenderam a real finalidade e toda a boa-fé do trabalho realizado pela assistência. Até mesmo questionaram as atitudes dos vereadores Sumara e Peter para com a secretária Márcia. Sendo necessária a intervenção da funcionária Maria Aparecida, a qual retirou a secretária da sala, uma vez que a insultaram ao extremo, afirmando que não se tratava do programa do Ratinho e que ali deveria haver respeito. Diante de alguns questionamentos, o vereador Fião perguntou aos vereadores Sumara e Peter se eles já passaram fome, pois ele já tinha passado por isso, ou seja, elas fizeram o muito com pouco, pois hoje o mercado está um absurdo. Coceira na garganta. Finalizada a reunião, em conversa, os vereadores Fernando e Luiz Fernando reconheceram que os vereadores Sumara e Peter realmente se alteraram facilmente. No mesmo momento, o vereador Leandro disse à funcionária Doroti que a secretária Márcia deveria ir até a delegacia registrar o boletim de ocorrência, diante de tanto desacato, humilhação e acusações indevidas. Em respeito ao meu nome, minha família e profissional que eu sou, diante de tantas inverdades, ofensas que fui expostas nas redes sociais, em rádios e até mesmo em sessão da Câmara, peço que os nobres dessa Casa de Leis tomem as medidas necessárias e espero ainda que façam uma retratação nos veículos de comunicação, redes sociais e na tribuna, a fim de conceder de volta a honra que nunca deveria ter sido questionada. Inciso 2, da quebra de decoro parlamentar. É 2 só, não inciso. A conduta de faltar com respeito ou humilhar funcionário público no exercício da função em razão dela, ocorrendo por meio de ofensas verbais, gestuais e etc., é incompatível com o decoro parlamentar e configura abuso das prerrogativas legais asseguradas aos vereadores. Ou seja, as ações dos vereadores citados revelam uma clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar. Seguindo o espírito da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução número 14691, que estabelecem, artigo 103, perderá o mandato o vereador que infringir o disposto previsto na Lei Orgânica Municipal desse regimento. Parágrafo 1º. Considera-se atentatório do decoro parlamentar usar em discurso ou proposição expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamente a prática de crimes. Parágrafo 2º. É incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas legais asseguradas ao vereador. Simetricamente, o regimento interno dispõe que, artigo 43, perderá o mandato o vereador. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Além disso, vigora no âmbito municipal da Lei 2.390, 16 de agosto de 2023, que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio sexual e moral nos órgãos dos poderes legislativo e executivo no município de Cancelândia. Vejamos. Artigo 1º. Ficam expressamente vedadas no âmbito da administração pública, direta e indireta, autárquica do município de Cancelândia, ações que submetam qualquer servidor público às práticas de assédio moral e ou assédio sexual, notadamente que impliquem violações de sua dignidade, honra e boa fama, ou de qualquer forma sujeite a condições de trabalho humilhantes ou degradantes.
Parágrafo 1º. É considerada assédio moral a prática de ações, atitudes, situações, gestos, palavras, tratamentos desumanos, degradantes, vexatórios, constrangedores e humilhantes entre os superiores hierárquicos e os seus subordinados e de colegas entre si no trabalho, durante ou em razão do exercício das atribuições da função pública que impliquem em humilhação, desqualificação e desestabilização moral ao servidor ou servidora no âmbito de trabalho. Artigo 3º. A apuração de denúncia da prática de assédio moral e ou sexual será promovida mediante provocação da parte ofendida ou por iniciativa da autoridade que dela tiver conhecimento. Artigo 4º. Artigo 4º, parágrafo 1º. Em se tratando de agente político, prefeito, vice-prefeito, vereador e secretário, a denúncia será encaminhada para instauração de processo administrativo e ou CPI. É importante mencionar que os denunciados proferiram tais palavras apenas por não se conformar com o método utilizado para solucionar o atraso e a falta de alimentos para os mais necessitados. As declarações dos denunciados revelam clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, pois no uso de sua palavra ofendeu e constrangeu funcionários e a própria secretária de Assistência Social. A acusação não se circunscreve à atividade parlamentar, inclusive ultrapassou os limites do bom senso. As afirmações dos denunciados colocam em dúvida a honra e dignidade de todos os servidores daquela pasta. Contudo, a denunciante sentiu-se extremamente ofendida, entendendo que a afirmativa fere de morte os seus princípios. O Supremo Tribunal Federal, invocando lições doutrinárias, assentou os direitos individuais, conquanto previsto na Constituição, não podem ser considerados ilimitados e absolutos em face natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que não se permite que qualquer deles seja exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias. Fala-se hoje não mais em direitos individuais, mas em direitos do homem inserido na sociedade, de tal modo que não é mais exclusivamente com relação ao indivíduo, mas com o enfoque de sua inserção na sociedade que se justificam. No Estado Social de Direito, tanto os direitos como as suas limitações. É claro, portanto, que a manifestação parlamentar pode, a depender dos termos, ultrapassar as barreiras da razoabilidade, como no caso em tela, onde a imputação de ato criminoso e flagrantemente mentiroso acerca daqueles que trabalham com suor e afinco para diminuir a desigualdade social e dar um pouco de dignidade às pessoas que mais necessitam. Tal atitude é imoral, além de criminosa, passível também de sanção política. Não obstante, se tem que não é necessário que a conduta do vereador se configure em ilícito penal. Basta demonstrar que fere a dignidade da Câmara Municipal, desprestigia a respeitabilidade do mandato ou atenta contra a moralidade, o que, de pronto, também justifica a presente reclamação da imunidade material. De mais a mais, os vereadores, por força do artigo 29, inciso 8, da Constituição Federal, desfrutam imunidade absoluta, contudo, desde que as suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato, anexo material, e na circunscrição do município, critério territorial, não excedam os limites. A inviolabilidade material do vereador, como bem sabe, não é um privilégio ad personam, senão uma prerrogativa funcional, isto é, prerrogativa of the house, daí a inafastável características da irrenunciabilidade. Além disso, essa imunidade ou garantia constitucional não é absoluta, pois a pessoa atingida também é detentora de direitos individuais relacionados à honra, imagem, vida privada, intimidade, etc., conforme prevê o texto constitucional. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. São 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Por essa razão, é que não podemos conceber que estamos diante de uma garantia ilimitada que possa albergar todo tipo de abuso de expressão do pensamento. Assim, por todo o abuso que venha a cometer, responde o vereador, mesmo porque ele é dotado de prerrogativas, não de privilégios pessoais. Dessa forma, não cabe dúvida de que todo o abuso do direito de se expressar livremente no exercício do seu mandato não se coaguna com o disposto na Constituição Federal. Vejamos que o Superior Tribunal de Justiça já esclareceu sobre o tema. Para que restem presentes a inviabilidade do vereador, é necessário que a conduta externada seja, no exercício das funções próprias do seu mandato, legislativas ou fiscalizadoras, em matéria ligada aos interesses locais do município. Melhor dizendo, é necessário para que a conduta do vereador seja atípica, nexo funcional e interesse público municipal. Assim, logo se vê que a declaração difamatória dos ora denunciados não guardam quaisquer relações com o exercício do mandato ou com questões atinentes ao município, razão pela qual não incide a imunidade prevista na Constituição Federal, artigo 29, inciso 8. Evidentemente que a situação em tela será levada também à apreciação do Poder Judiciário, a fim de que o representado seja processado civil e criminalmente. Entretanto, imperioso fazer a presente representação nessa Casa de Leis, eis que não cabe ao Judiciário deliberar sobre a quebra de decoro de parlamentar, mas a essa Casa Legislativa, quando o ato tenha sido praticado por um de seus membros. Nesse dia é patente a competência dessa Câmara Municipal. Eis que houve manifesta abuso de prerrogativa ao usar palavras em reunião convocada por requerimento de um dos membros dessa Casa de Leis para proferir ofensas em desfavor de funcionários da administração pública. A ética e o decoro são atributos inerentes à atividade parlamentar. Trata-se, inclusive, de obrigação de um dever de obediência aos princípios da administração pública, constante no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, os integrantes do Poder Legislativo estão submetidos aos princípios da administração pública e à quebra do decoro parlamentar, mas que uma infração funcional é uma afronta ao princípio da moralidade pública. Pedidos. Ante o exposto, pede e requer de Vossa Excelência a instauração do procedimento para apurar a prática de conduta atentatória contra o decoro parlamentar dos vereadores Peter e Sumara, nos termos do artigo 251 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. A determinação do afastamento dos vereadores Peter e Sumara de suas funções enquanto tramitar a representação. A notificação dos denunciados nessa Casa Legislativa para que responda se lhe aprouver a representação no prazo regimental. Requer-se a produção de provas por todos os meios admitidos, em especial que se junte cópia do boletim ocorrência número 1192/2023, registrado em 6 de setembro de 2023 na Delegacia de Polícia de Cacilândia e relato detalhado dos fatos, assinado pela secretária e demais servidores que participaram da reunião. Termos em que pede o deferimento. Cacilândia, 11 de setembro de 2023. Márcia Leonel de Souza Oliveira, secretária municipal de assistência social, gestora. Não há mais matérias para o pequeno expediente. Passo a palavra para o senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de falar pela liderança PDT. Bom. Eu quero comunicar ao nobre colega que o tempo regimental do pequeno expediente já se expirou. A denúncia vou estar encaminhando para a assessoria jurídica dessa Casa de Leis. Encerrado o pequeno expediente, passo a palavra à senhora secretária para dar início ao grande expediente. Pela ordem, senhor. Eu que vou falar. A Vossa Excelência está com a palavra.
Eu quero fazer uma moção de pesar Talvane Marques Balbino, que faleceu no dia 25/7/2023. Meus pesos às suas famílias. Mais alguma outra moção a ser apresentada? Não havendo mais moções, eu coloco a moção apresentada pelo vereador Nelson Gomes em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Havendo contrário, se manifestem. Moção aprovada por unanimidade. Passa a palavra à senhora secretária. Requerimento número 32/2023. Autor, Admilson Cesário Santos, Fião. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, vereador que a este subscreve e ao final assina, requer à mesa que, após ouvido o coleno plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Valdeci Pereira da Costa, prefeito municipal, requerendo que informe essa casa o seguinte: quais são as empresas que ganharam a licitação para realizar o serviço de coleta de lixo e que tipo de lixo cada empresa coleta? Para onde está sendo levado o lixo do município e qual é o custo? Justificativa. Essa casa necessita das informações para que possamos sanar dúvidas e assim informar os cidadãos cacilandenses quanto à clareza que o caso requer. Neste termos, pede deferimento. Plenário Joaquim Paulino Borges, 6 de setembro de 2023. Passo o requerimento para o senhor presidente colocar em discussão e votação. Coloco o requerimento de número 032/2023 em discussão. Pela ordem, senhor presidente. A Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a todos os vereadores, as vereadoras também. Quero cumprimentar com boa noite todos os ouvintes, quem está assistindo através do Facebook da Câmara Municipal, os ouvintes da Rádio Patriarca. Eu resolvi fazer este requerimento do conhecimento de todos, eu já frisei isso em algumas outras oportunidades, que o vereador Fião faz poucos requerimentos. Muitas das vezes a gente acaba tendo algumas informações diretamente com os secretários, ou até mesmo com os prefeitos, né? Que aí eu falo os prefeitos, porque eu já trabalhei com vários prefeitos em Cacilândia. E quando eu não obtenho uma resposta a contento do que eu imagino que seria o melhor, ou do que seria a realidade do fato, eu acabo fazendo um requerimento para que possa vir por escrito, aonde contra fatos não há argumentos, vai ficar arquivado nessa casa, e aí a gente pode aprofundar um pouco melhor. A última vez, eu acho que os últimos requerimentos que eu apresentei aqui foi de suma importância para que o município pudesse ser contemplado com a questão da troca de canos de amiantos, enfim. Então, este requerimento também não foge à regra, porque eu vejo a necessidade do meu conhecimento um pouco mais amplo em relação ao que realmente o município tem que dar de atendimento à população. Porque nós sabemos que tem aí essa taxa de coleta de lixo, que é cobrada da querida população, do povo, e é uma taxa um pouco salgada. Mas eu já presenciei em algumas outras oportunidades, situações que pessoas me ligam e perguntam: vereador, tem como você pedir para o fulano pegar o lixo tal? Aí você liga para o fulano diz: não, não sou eu que pego esse lixo. Liga para o outro: não sou eu que pego esse lixo. E eu não concordo muito com essa situação, e aí a gente tem que dar a mão palmatória quando você obtém uma outra informação que você chega a conclusão que, às vezes, o processo licitatório, dividindo essa questão de lixo, é a melhor solução. Por que eu disse isso? Porque eu não concordava com a situação da forma que era pegado o lixo. Um pega galho, outro pega o lixo de casa, outro pega caixa, enfim.
Então, ramificou a divisão dentro do município em relação a essa limpeza pública. E eu questionei e disse não, que era necessário uma única empresa pegar, ou que fosse feito um trabalho amplo de divulgação, para a população estar ciente que quem faz um determinado serviço é fulano e o outro é o Bertrano. Só que aí hoje eu fui indagado numa situação, vereador, se nós fazermos uma licitação para um só processo de lixo, de limpeza pública, vai ficar um pouco alto. E poderá, é lógico que eles não estão proibindo, isso não é nada proibido. Apesar de eu concordar com essa sistemática, mas deveria ser revisto a Constituição, a Câmara Federal, o Senado, esses processos licitatórios é importante, é necessário, sob pena de dar uma cassação de mandato a um prefeito, sob pena de dar um processo de cassação de mandato ao presidente da Casa, da Câmara Municipal e de outros executivos por aí. Mas, muitas das vezes, empresas que ganham a licitação não é do município, dificultando o trâmite legal. Eu acho que deveria ter, no Brasil, poder participar de um processo licitatório só a empresa do Estado. Eu vejo que facilitaria o atendimento, a agilidade, mas não é assim, nós temos que respeitar e entender. Então, me falaram que dessa forma poderia dificultar um pouco mais uma empresa vir de fora, não dar atendimento, exceto que todas as empresas têm direito de participar desse processo, então achou melhor dividir para facilitar e dar mais atendimento com rapidez e qualidade. Mas o que eu não vejo, assim, a devida dificuldade que nós enfrentamos, e isso não é só o vereador, a população de modo geral, é que nós não sabemos a empresa tal é responsável por essa tal de limpeza, a outra empresa para outra limpeza. Então, precisava de ter mais uma ampla divulgação e esclarecimento à população para facilitar o trabalho de todos, principalmente da Câmara Municipal, que nós somos o para-choque da população, que chega a cobrança até nós, para que a gente possa levar ao Executivo, e a população também nos cobra. E aí, muitas das vezes, a gente também tem essa dificuldade. Pelo menos eu tenho essa dificuldade de saber que dia pega, quem deve pegar. E aí eu venho em mais uma situação. Eu apresentei uma indicação como autor, assinado por Vossas Excelências como coautores. Eu acho que chegou a hora do município rever uma outra situação. Segundo as informações, eu não fui lá ver, lá no lixão tem uma esteira. Hoje o município, essas empresas fazem essa limpeza no município aqui dentro do perímetro urbano, leva até no lixão, aí tem esse tal de transbordo que leva, se não me falha a memória, para Três Lagoas, é pago por quilo, não é quilo que fala, é por toneladas. Segundo as informações, é 150 mil. O que eu quero dizer, a tonelada, por mês, o que eu quero dizer com essa indicação? Que o prefeito poderia abrir um processo licitatório. Nós sabemos que nós temos aí pequenas empresas que fazem esse trabalho de coleta de lixo também e revende para São Paulo, para que ela pudesse fazer um processo licitatório, instalar essas empresas, uma dessas empresas que ganhasse a licitação dentro do lixão, ela pudesse fazer a coleta ali, que era importante para eles revender, e com certeza iríamos economizar. Primeiro, essa questão da tonelada, porque ia diminuir o peso para esse transbordo. Iria gerar oportunidade de emprego para essas empresas que estão aqui dentro de Cacilândia. Iria facilitar também, e aí seria as empresas que já fazem essa limpeza hoje, tá, a CLG, vou dar o exemplo dela, que leva até o lixão, iria também facilitar para elas, iria trabalhar uma oportunidade de gerar divisas para o município de Cacilândia e oportunidade de gerar emprego. Porque nós sabemos, e eu recebi algumas denúncias, que lá muitas pessoas estão jogando o seu lixo sem pagar nada. E aí, tem empresas do Chapadão buscando, segundo as informações, não tem como afirmar nada, vem buscar esse lixo que está sendo separado e está ganhando dinheiro. Por que nós não criamos essa oportunidade para a empresa de Cacilândia? Vossa Excelência dispõe de mais 1 minuto. Será o suficiente. Então, essa é a minha visão de gerar oportunidade, de informar melhor a população, né? Porque parece que agora vai ter a nova licitação aí da questão da limpeza pública. Espero
que abram também um processo licitatório para que possa fazer a varreção das ruas de Cacilândia. Está precisando disso, a cidade está um pouco suja, então precisa de rever vários setores na questão da limpeza, que é a visibilidade, que é o embelezamento da cidade. Quando os olhos da gente vê uma cidade limpa, enche e dá-nos orgulho de ver uma cidade limpa. Então precisa agora que o prefeito possa responder e achar uma forma legal, um mecanismo de facilidade para que nós possamos atender diretamente a comunidade e que possamos atender a oportunidade de geração de emprego e economicidade para o município, trazendo uma empresa dentro do próprio lixão, facilitando e podendo fazer com que eles possam fazer essa separação e vender e ainda gerar divisa para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. A Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, em seu nome eu quero cumprimentar meus colegas vereadores e vereadoras com boa noite. Também quero cumprimentar quem se faz aqui presente na Casa de Leis, nessa Casa de Leis, e quem nos assiste e nos ouve através das redes sociais. Inicialmente, senhor presidente, eu quero parabenizar o meu colega vereador Fião pela iniciativa do requerimento. Semana passada, acho que na utilização da palavra livre, eu fui bem incisivo em dizer que o nosso município, eu nunca vi tanta folha na rua. A situação da coleta de lixo, a gente nunca sabe qual empresa pega o quê. Você liga para... a pessoa te liga, fala, tal coisa, aí você liga para uma empresa, não sou eu, não sou eu, não, é fulano, você liga para o fulano. Está complicado, Cacilândia. Eu não sei se é só impressão minha, mas se vocês andarem na rua, vocês vão ver muita folha de árvore. É um negócio, o carro está desviando de tanta folha que tem na cidade. E, na realidade, o requerimento do Fião, do meu colega Fião, só vem para a gente descobrir quem é quem e para escancarar o problema, porque o problema existe. Tudo joga culpa na licitação, mas e o planejamento? Se você sabe que o contrato está se encerrando, vamos fazer. Já prepara um novo procedimento licitatório. Município, todo mundo que trabalha dentro de Cacilândia, está cansado de saber o período de um procedimento do processo licitatório. Por que não dar início antes dos trâmites legais? Aí deixa o município ficar sem licitação, sem o serviço. Então, assim, parabéns, Fião. O lixo do município, a gente sabe que está sendo através do transbordo, né? Não sei para onde está sendo levado, se é Três Lagoas, para onde quer, então é pertinente a pergunta e o custo principalmente, para ver se realmente está compensando ou não. Parabéns. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está, havendo contrários que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Passo a palavra à senhora secretária. Não há mais matérias para o grande expediente. Passo a palavra para o senhor presidente. Encerro o grande expediente e passo a palavra para a senhora secretária fazer a chamada e da leitura das matérias para a ordem do dia. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza, presente. Vereador Fião. Presente. Vereador Zé Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba-Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal. Presente. Vereador Zé Divino. Presente. Projeto de Lei Complementar número 7/2023, que retifica e altera a ementa e o artigo 1º, Lei Complementar número 267, 19 de julho de 2023, e da outras providências.
Passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, onde todas foram favoráveis. Passo a palavra para o senhor presidente colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto de lei complementar número 007/2023 em discussão. Não havendo discussão, passa a palavra à senhora secretária para colocar o projeto em votação. A votação é nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Sim. Vereadora Fernanda Messias de Souza, sim. Vereador Fião. Eu, presente. Sim ou não? Sim. Vereador Zé Martiniano de Moura. Sim. Vereador Leandro Rosa de Souza. Sim. Vereador Luiz Fernando. Sim. Vereador Nelson Gomes. Sim. Vereador Oba. Sim. Vereador Peter Simon. Sim. Vereadora Sumara Ferreira Leal. Sim. Vereador Zé Divino. Sim. Passo a palavra para o senhor presidente declarar o resultado da votação. Projeto aprovado por unanimidade. Passo a palavra à senhora secretária. Não há mais matérias para a ordem do dia. Passo a palavra para o senhor presidente. Encerro a ordem do dia e passamos para a palavra livre. Primeiro orador, vereador Senhor Leandro. presidente, eu me inscrevi, mas eu vou dispensar a palavra, tá? Tá ok. Primeiro orador, vereador Leandro Rosa de Souza. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu até queria falar, mas eu dispenso a palavra. Próximo orador, vereador Admilson Cesário Santos Fião. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, muito obrigado. Eu quero, até ia falar de 2 indicações apresentadas pelo vereador Fião, mas eu já dei uma pincelada nela dentro daquele requerimento, que é em relação a um processo licitatório para uma empresa catadora e se instalar lá no lixão. Eu quero falar de uma segunda indicação que eu acho que é tão importante quanto essa, talvez um pouco mais, ou talvez um pouco menos, não sei. Eu tive uma reunião com alguns companheiros lá no presídio e detectei uma situação que é necessário que a municipalidade possa ter um cuidado especial pelos funcionários que ali estão instalados e fazendo um serviço, prestando um serviço ali aos presos que estão no presídio, que são da questão da área da saúde. Eu acredito que a secretária Mara precisa de olhar com carinho e dar insalubridade para esses funcionários, porque eles trabalham ali com muito amor, muito carinho, cuidando de pessoas que lá no passado cometeu um crime, seja ele, pode ser ele qualquer tipo de crime, né? E que está tendo a oportunidade de pagar ali os seus BOs, mas precisa de ter o respaldo também na questão médica ou do atendimento que eles têm aí, que é SUS. Então, esse pessoal estão prestando esse serviço lá e não tem essa valoridade em relação à questão salarial dessa insalubridade. Eu vejo a necessidade, a importância de valorizar esses servidores que cuidam e faz aquilo ali com muito amor e carinho. Porque quando se fala em presídio, ninguém quer ir trabalhar naquele setor. E eles estão indo lá fazer aquilo lá com muito amor e carinho. Então, eu acho que é justo dar um atendimento e dar uma valorização em relação aos seus vencimentos salariais, porque eles estão prestando um serviço a contento que aquele pessoal que estão ali preso realmente precisa e merece. Então, a nossa secretária, ao prefeito Valdeci, eu estarei fazendo essa gestão política administrativa para que esses funcionários possam ter esse atendimento nos seus vencimentos. Espero eu ser atendido com essa indicação, porque eu acho que é um mínimo de reconhecimento ao servidor que faz e presta um serviço com muito amor e carinho. Meu presidente, quero aqui mandar um abraço especial a 3 pessoas: a Ana Maria, a ex-vereadora,
ao Ulisses Vezé, que foi vereador. Os dois estão fazendo aniversário hoje. Sinta abraçado pelo vereador Fião. Vocês foram um companheiro aqui, quando esteve aqui no mandato, fizeram o melhor possível para ajudar a Cacilândia, fizeram um bom trabalho. E hoje é uma data especial, dia de onde comemoramos o dia do aniversário de vocês. Sinta abraçado pelo vereador Fião, sinta abraçado por Cacilândia. Eu tenho certeza que vocês têm um carinho muito grande por mim, assim como eu também tenho por vocês. É uma pena que vocês não continuem trabalhando aqui como representantes do povo, mas eu tenho certeza que vocês têm feito e contribuído e muito com a sociedade de modo geral. Um forte abraço, feliz aniversário. Também quero mandar um abraço a uma pessoa que assiste todas as sessões lá no rádio, ou às vezes através do Facebook, que é a Maria Divina, aqui da Câmara Municipal. A gente sabe que ela não vem à noite, mas está assistindo, prestigiando todos os vereadores, o que vem acontecendo dentro do município de Cacilândia. Para eu finalizar em 2 minutos e 22 segundos, meu presidente, eu quero, nesse momento, tirar o chapéu para 3 pessoas, e dentre essas 3 pessoas, que são as principais, eu quero estender o meu agradecimento às demais pessoas, que eu vou fazer isso lá na reta final do grande evento que está sendo realizado no Clube dos 60. O Ademar, meu irmão, ao Tiririca e o Zezinho, conhecido Zezinho Preto. Há muito tempo em Cacilândia não tem um campeonato amador num clube dessa envergadura que eles estão oferecendo à nossa querida população e região. Eu estive lá, teve a abertura da banda, agradecer o secretário deles que mandou a banda fazer a abertura, foi um sucesso, muitas pessoas participando, aos empresários que patrocinaram, e aí eu vou falar lá na reta final, a imprensa falada, a Central FM que abriu a oportunidade para que meu irmão pudesse dar uma entrevista, convidando a Cacilândia para participar diretamente desse grande evento, dizer ao meu irmão que me sinto orgulhoso de ver ele se esforçar para trazer esporte. Todos sabem que nós perdemos meu pai num caminhão de jogador, promovendo esporte em Cacilândia, e ele pegou essa situação, essa matéria, esse esporte, e quer dar continuidade. A gente vê ele fazer aquilo com orgulho, e o que mais me deixa contente é poder... Excelência dispõe de mais 1 minuto. Muito obrigado, meu presidente. É poder ver as pessoas na arquibancada com os olhos cheios de água, chorando com aquele grande evento, quando a banda estava tocando, uns lembrando a memória do meu pai, outros lembrando a história que veio de um berço pobre, e o Clube dos 60 foi a primeira oportunidade dele participar num clube. Aí eu estou se referindo ao Emerson, ao Pé Vermelho. Então foi muito emotiva, minha mãe participando, mesmo ela com a bengala dela, com a bengalinha dela, nós carregamos, levamos ela para a arquibancada. Foi um fim de semana muito, muito bonito, que me comoveu muito. Estou muito feliz com meu irmão Ademar, estou muito feliz com o Tiririca, com o Zezinho, que se desdobrou, está lutando, fazendo evento, e eu acho que precisa de a municipalidade olhar com mais carinho e ajudar essas pessoas que encorajam fazer isso. E o sonho deles é o mesmo sonho meu, é trazer o CAC um dia para disputar, nem que seja a 2ª divisão. Demar, Zezinho, Tiririca, sinta abraçado, parabéns por essa iniciativa, pode contar comigo. Muito obrigado, meu presidente. Próximo orador, vereador Peter Simon. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos, novamente, aos nobres colegas, a todos que estão nessa Casa de Leis. Primeiramente, eu quero agradecer o comandante Jonas, por disponibilizar uma sala para a Atlética de Agronomia da UEMS guardar seus instrumentos de percussão, e eles vão treinar lá também. Então, agradecer ao quartel, ao pessoal lá que sempre incentivou a banda, sempre incentiva o pessoal, tem o pessoal do jiu-jitsu, eles disponibilizam um local lá. Relacionado ao que essa Casa de Leis vem passando essa semana, essa denúncia da secretária para a nossa cassação. Tivemos essa reunião, todo mundo já sabe, a gente já foi nas rádios, foi tudo. Só quero colocar um áudio aqui para vocês prestarem atenção em algumas coisas. Eu estou abrindo um espaço aqui na cozinha para todos, não estou? Não estou facilitando para todos, então nós temos que chamar uma sala dessa e conversar. Porque não
não adianta eu conversar um por um, que os outros não vão entender o que está acontecendo, você entendeu? E quando refere ao funcionário, cumprir horário, eu não sou parceira de todos? Então, eu não sou, nessa hora de funcionário, de eu descumprir o decreto ali, de eu descumprir o decreto, eu não estou expondo eu, só a gestora? Eu não estou segurando a barra de todos vocês? Se eu quero saber, eu posso ser chamada a qualquer hora lá. Márcia, você, funcionário tal ou tal, não está cumprindo isso. Sozinha. Ou até mesmo que essa história de funcionário está indo no mercado. É. Compra com o cartão. Um cartão honorário de... O prefeito pode chegar a denunciar lá para o prefeito e ele te chamar. 1 hora de disposição. Não, mas até mesmo o cumprimento do horário de descumprimento. Então, esse áudio ele nos demonstra o que vem acontecendo na assistência social. A secretária vem descumprindo decreto do prefeito, não sei qual atitude o prefeito vai tomar, porque o secretário dele não está cumprindo o decreto que ele fez. Acredito que o prefeito, ele na pirâmide, ele é o maior aqui, ele, né, resolve todas as situações do município. Agora, o secretário dele não está cumprindo o decreto, está comprando algumas coisas com cartões, e nesse áudio, né, ela diz tudo o que a gente vem fazendo há 5 meses, que é pedir as documentações que, infelizmente, não mandava. Mas eu vou ler aqui na Constituição Federal, que é um livro que eu estou aprendendo a gostar, que eu acredito que a gente tem que seguir ele. Artigo 29, inciso 8º. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. O exercício da atividade parlamentar torna indispensáveis garantias mínimas de segurança para seu titular em todos os níveis. Sem tais garantias, haveria perda de relevante função institucional. A representação política ela é uma função assaz delicada. De fato, faltando determinadas garantias institucionais, é capaz de cair no oposto, a manipulação, ou seja, de transformar de fluxo de opiniões e opções políticas que se movam de baixo para cima, em fluxo descendente de modelos e opções políticas imposto desde o alto. A posição intermédia do parlamento entre o público e os órgãos do governo pode convertê-lo em instrumento de qualquer dessas duas possibilidades. Em certos casos, a representatividade dos parlamentos está tão reduzida, tão cerceada e deformada, que se pode dizer que ela é apenas uma fachada destinada a esconder a realidade, que é, ao invés, a de um verdadeiro encapsulamento do corpo político, de uma mobilização do consenso de cima para baixo. A inviolabilidade dos vereadores pode ser arrolada entre as garantias institucionais aí referidas. De modo especial, nas comunidades menores, perderia a representação política, sem que lhe fosse assegurada um mínimo de garantias para o desempenho do mandato. É assim a segurança, a liberdade de manifestação de seus pensamentos. A imunidade, de conceito mais amplo, abrange a inviolabilidade como garantia de pensar, bem assim assegurar ao parlamentar outras regalias a respeito dos atos que venha a praticar. Um minuto. Obrigado, presidente. Então, mais uma vez eu digo que é uma satisfação representar a população de Cacilândia. No início do meu mandato, eu disse que eu não vim aqui para ficar sentado ali e falar amém para tudo. Às vezes a gente é mais incisivo em algumas coisas, somos sim. Somos incisivos porque a gente está mexendo com dinheiro público. É o dinheiro que as pessoas pagam os impostos. Em nenhum momento eu ofendi a pessoa da secretária. A gente foi incisivo em perguntar. O que a gente ouviu é que ela assumiu isso. E a gente vai solicitar até ao presidente para que a secretária venha falar o que aconteceu dentro da reunião, para que ela possa vir expor que ela assumiu o erro que ela estava cometendo. E aqui tem prerrogativas, são imprescindíveis à democracia. A gente tem que ter prerrogativa. Imagina você não poder falar que a administração atual ela está ruim. A gente pode ver isso aos 4 cantos. Agora, querer calar, isso aí nunca vai acontecer. Não parar, não precipitar,
e não retroceder. Vou continuar batalhando e lutando pela população cancelandense, como eu fiz durante esses 2 anos e 8 meses, e vou continuar com toda certeza até o final do meu mandato. Obrigado. Próximo orador, vereador Luiz Fernando. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, enquanto eu caminhava para vir aqui nessa tribuna, eu vim pedindo orientação a Deus. Por quê? Porque todos sabem que eu, o vereador Peter Sami e a vereadora Sumara Ferreira, nós exercemos uma oposição à atual gestão pública, não à pessoa do prefeito, e sim à gestão que está acontecendo. E eu não posso ficar calado diante do que foi dito aqui hoje e lido. Eu estava na reunião. Algumas coisas estão escritas, eu não vou colocar tudo, não são verdades. Agora eu estou falando aqui, não é nem como um vereador, nem como colega deles. É como uma pessoa que sempre veio aqui e defendeu a verdade e aquilo que é correto. Foi imputado algumas coisas, algumas pessoas nessa denúncia que não aconteceu. O fato dos 2 vereadores serem sanguíneos, e às vezes, na hora de pôr a sua opinião, eles seriam um pouco mais incisivos, não podem justificar ser colocada na boca deles palavras que às vezes não aconteceram. Não da maneira que se quer fazer crer na denúncia. Eu acredito que isso tem que ser apurado de uma maneira muito clara, porque não é uma brincadeira, isso aqui não é um circo. Eu fiquei sim lá, após a reunião, os 2 vereadores saíram, eu participei de uma reunião, de uma conversa informal, dentro da sala com outras pessoas, das quais a secretária estava presente, e naquele momento, ela já estava bem mais calma. Depois eu fiquei sabendo que ela chegou a ir para a Santa Casa. Nesse momento, eu até concordei de que os vereadores, às vezes, eles são incisivos, eles têm um jeito diferente de falar. Mas nem isso, mas não por isso eles têm que ser caçados. A gente tem que colocar na balança, é uma questão de bom senso. Eu já vi o Peter e a Sumara muito mais nervosos do que eles estavam lá, e isso não gerou um processo de cassação. Então, hoje eu estou aqui para ser justo, para falar da questão jurídica disso aqui. É muito grave essa denúncia. Eu estava lá. E eu não posso ficar calado, eu não consigo ficar calado. Não é de mim ficar calado vendo uma situação dessa. Nós somos todos colegas aqui, nós representamos uma classe legislativa. É inadmissível que isso aconteça. Eu me preocupo com o desenrolar dos fatos. Eu não sei no que isso vai dar, mas de antemão, eu posso alegar categoricamente que em nenhum momento, exceto na questão do excesso por querer falar, por querer dar sua opinião, eu não acho que o que aconteceu na reunião era passível disso. Mas cada cabeça é uma sentença, a honra é subjetiva, cada um se sente ofendido com aquilo que lhe é dito. Às vezes algo é dito para mim, não me ofende, mas às vezes eu digo para o Toninho que está sentado ali, ele vai achar ruim. Mas daí a tentar caçar o mandato de 2 vereadores atuantes, é complicado. Mas é um desabafo, dizer que eu não vou ficar calado, porque eu estava presente, e desejar aí para todo mundo uma ótima semana e um restinho de noite. Fiquem com Deus. Próxima vereadora, Sumara Ferreira Leal. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, todos que estão aqui presentes e que estão nos assistindo e nos ouvindo. Não tem como a gente não falar sobre esse assunto, né? Chega a ser engraçado. Eu acho que eu não estava nessa reunião, vereador. Eu não devia estar nessa reunião que foi detalhada nesses documentos aqui. Graças a Deus, conversando com alguns dos colegas, parece que eles também não estavam. E, assim, sobre os fatos e a forma, né, que foi colocada aqui, em um parágrafo, ela disse aqui, porém, no momento de todas as explicações explanadas acima, os vereadores Sumar e Peter permaneceram em conversas paralelas sem prestar a devida atenção no que estava sendo dito. Então, ela falou que a gente estava conversando e estava prestando atenção. Um parágrafo para frente diz, vale ressaltar que a todo momento da reunião, os vereadores Peter e Sumar afirmavam que a secretária Márcia estava utilizando indevidamente o cartão, desviando os recursos públicos, agindo de má-fé com abuso de poder, menosprezando a secretária, afirmando ela ser uma má gestora, até comparando com outros funcionários. Nossa, a gente estava em conversa paralela, não prestando atenção na reunião, e, de repente, a gente estava o tempo todo atrapalhando, e falando, e desrespeitando. Aqui também foi falado, aí ela relata aqui, e os colegas que estavam lá, falando que ainda nós sugeríssemos que fossem retirados os cartões das famílias vulneráveis para atender a população de rua, o que é inadmissível, uma vez tanto que a população quanto os moradores possuem esses direitos perante a lei. Aí ela mesma fala que é inadmissível tirar os cartões das famílias, na própria denúncia que ela faz contra nós, e nós não sugerimos. Eu perguntei, porque daí eu perguntei se vocês ainda estavam fazendo isso, o pessoal da assistência social ainda usava os cartões. Aí vocês falaram que não estavam mais utilizando os cartões. Aí eu perguntei, mas por que vocês não utilizam? Aí foi a fala de vocês, porque nós não podemos tirar o cartão das famílias. Eu falei, mas vocês tiraram durante 4 meses e agora está falando que não pode. Então, assim, aí o próprio documento fala que é inadmissível tirar o cartão, secretária. Está aqui, está falando. Eu não estou questionando a sua honra. Honra é algo pessoal. Questionar a gestão de um secretário é direito, sim, de um vereador. E nós, como vereadores, perante a lei, que a sua interpretação naquele momento da reunião alegou que podia utilizar, e depois, em nenhum momento na reunião foi falado que o setor de planejamento autorizou, e agora já falou que o setor de planejamento autorizou. A gente faz 5 meses que está aqui questionando esses documentos. Durante esses 5 meses nunca foi falado isso. Por que não falou, não, a gente utilizou para isso, isso, isso. Escondeu tanto. E hoje o colega Peter, eu não vou pôr o áudio aqui novamente, pelo meu tempo, que eu quero poder falar as coisas, mas o colega Peter colocou o áudio que nós temos, de você confessando que descumpriu o decreto, que comete irregularidades, que dá um jeitinho ali para todo mundo. Nós não começamos a investigar esses cartões aleatoriamente, foram denúncias de pessoas que estão vendo o seu trabalho. E nós, como vereadores, temos o direito de fiscalizar. Esse é o nosso papel. Ali, naquele momento da reunião, alguns colegas entenderam que, então tá, tudo bem, comprou para pessoas carentes, para os mendigos. Eu não concordo. Para comprar com dinheiro público tem que ter licitação, tem que ter parecer jurídico, autorizando comprar sem licitação, mas tem que ter tomada de preço, não é pegando panfleto de supermercado. Então, eu questionei, sim, a gestão da assistência social em fazer o que quer com esses cartões. Um cartão, para ser liberado para uma família, precisa de um assistente social ir na casa fazer uma visita. Questionei e continuo questionando. Isso não é questionar a sua honra. Como você disse aqui em relação à sua família, a minha também se sentiu ofendida em ver a minha imagem no estado inteiro sendo vinculado como uma vereadora agressiva. Eu nunca fui. Eu gostaria que alguém aqui, nesse município, falasse que palavra de baixo calão que eu já falei para algum servidor. Nunca. Da minha boca não sai esse tipo de comportamento. Eu não xingo pessoas, eu questiono a forma de posicionamento, de gestão da sua função como secretária. Ali, você era secretária, se era outra servidora aqui ou não, tudo bem. Mas aqui também ela continuou. Ela falou aqui que o vereador, colega Fião, Excelência, Vossa Excelência, que o vereador Fião me perguntou, o vereador Fião perguntou à vereadora Sumar e ao vereador Peter se eles já passaram fome. Não, o vereador nunca me fez essa pergunta. Inclusive, eu perguntei para ele, falei, vereador Fião, eu posso falar isso na tribuna? Pode, porque ele não me fez essa pergunta, secretária. Então, assim, um monte de absurdo que foi colocado aqui também está atingindo a minha honra. A Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Muito obrigada, senhor presidente. E aí ela colocar nomes, o vereador Leandro, que pediu para ela fazer um boletim de ocorrência, ainda responsabilizar o vereador Leandro para
Então, a responsabilidade é sua, vereador? Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar que a gente trabalha num lugar onde a gente não pode ter o acesso de nos posicionar. Se eu for caçada dos meus direitos políticos por esse motivo, eu confesso que eu saio de cabeça erguida, porque eu estou cumprindo a minha função. E eu não consigo acreditar que realmente isso tem motivo. Agora, será que o motivo não é porque nós estamos em CPI? Será que o motivo do pedido do afastamento não é para tirar o presidente da CPI, que é o colega vereador Peter, para que ele saia da presidência da CPI? Será que não é porque nós denunciamos a compra de um terreno que era de 1.200.000, mas nós já ficamos sabendo essa semana, são 3 milhões, vai terminar de comprar toda a área restante ali da família por 3 milhões de reais, sem passar pela Câmara, simplesmente com desapropriação. Sabe o que é o pior? Nós fomos hoje falar com uma pessoa do meio ambiente. Não será autorizado construção de casa naquele lugar, porque é 100 metros da beira do rio. Então, será que não tem outros motivos por trás disso? Essa é a dúvida que fica. Boa noite a todos, boa semana. O vereador Zé Divino, Fernanda Messias e Nelson dispensaram a palavra. Quero aqui desejar uma boa noite, uma boa semana para todos. Declaro encerrada a reunião ordinária do dia 11 de setembro de 2023.